pessoal, tudo bom com vocês? Bem de volta ao meu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você não é novo aqui, você percebeu que essa abertura tá um pouco diferente, mas é porque hoje eu tenho uma super dica para dar para vocês. Se vocês estão procurando um método diferente para aprender inglês, praticar conversação, vocês precisam conhecer o Cambly, que é uma plataforma onde você pode conversar com professores nativos de vários lugares, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, qualquer outro país mesmo? É o Canadá, né? Eu moro no Canadá, esqueci do próprio país, mas enfim. E além disso, você pode escolher o professor de acordo com os seus objetivos e interesses. Eu, por exemplo, resolvi falar com essa professora por causa do sotaque, o tipo de aula. Dá só uma olhada nessa aula que eu tive com essa professora que topou fingir que ela estava tentando me contratar para ser ao par dela. So here's another scenario that, as a grandmother, this happens to me, and it may happen to a nanny. They want a snack, but they will say they want cookies. Right. No, we're not having cookies. To keep having temper tantrums, how would you resolve the snack issue? They can have a snack, just we don't want them to have sugary snacks. We're going to have a healthy snack. And if you finish that after your dinner, you get a cookie. Good answer. How I does like that that. sound? I like that. I like that So, answer. you know, like banana cookies even, or something natural. Maybe sometimes homemade if you had time to do it together. Healthy versions or something like that. All right. Yeah, I like that answer. Exactly. Yes, yes. Eu amei, foi super legal. Inclusive, ela falou que ela vai me seguir aqui no meu canal porque ela falou que meu inglês é muito bom. Então, eu fiquei toda feliz. Então é isso, gente. Se vocês gostaram dessa ideia, tem um link aqui na descrição. Você pode testar gratuitamente. Depois você precisa voltar aqui pra falar pra mim o que você achou. Lembrando que você pode ter essas aulas da onde você quiser, pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu celular, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas voltamos ao assunto que eu sei que vocês devem estar impacientes para assistir o Storytime de hoje. Como vocês sabem, quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa. Então fiquem agora com a história de hoje. Oi galera, meu nome é Jéssica, eu tenho 27 anos, atualmente eu sou au pair aqui nos Estados Unidos e eu vim contar um pouquinho como tá sendo essa minha experiência de ser au pair em meio a toda essa situação da pandemia, do coronavírus e como tá sendo esse meu segundo ano de extensão. No Brasil, eu sou de São José dos Campos, São Paulo, é interior de São Paulo, e aqui nos Estados Unidos, no primeiro ano, eu fiz o meu primeiro ano de au pair no Kansas, em Overland Park, e agora no segundo ano eu tô morando em Arlington, na Virgínia. Eu nunca tive aquele grande sonho que muitas pessoas têm de morar fora. Eu sempre fui muito apegada à minha família, então eu nunca tive essa vontade de morar fora, fazer um intercâmbio, nada disso. Eu conheci o au pair muito novinha, por uma prima, e ela teve uma ótima experiência, inclusive, com o au pair, mas eu não tinha esse sonho de morar fora do país. Mas eu fui ficando um pouquinho mais velha, terminei a faculdade, e eu achei que eu precisava de novos horizontes, eu precisava de novas experiências, eu precisava crescer como pessoa, crescer profissionalmente também, melhorar meu inglês. Então, eu comecei a pensar sobre o au pair, eu comecei a pesquisar mais sobre, e eu achei que seria uma boa oportunidade, então eu resolvi fazer. Na época que eu resolvi entrar, uma outra prima também foi pro au pair, e ela já tava aqui nos Estados Unidos, então acabou me incentivando mais, eu comecei a ficar bem empolgada, daí eu acabei fechando o processo. Meu processo do match foi bem rápido. Quando eu fiquei online, eu fechei o match em torno de 1,5 semana, 2 semanas. Inclusive, fechei com uma família que eu não imaginava jamais fechar na minha vida. Eu sempre amei muito criança, mas eu não me imaginava cuidando de 4 crianças. Então, quando a minha host family entrou no meu perfil, eu olhei lá, tive um pré-julgamento e falei, não, pera, single mom e 4 crianças? Não, jamais. Mas as agências sempre indicam que a gente converse com todas as famílias, que não tem esse pré-julgamento, até porque é bom pra gente praticar o Skype e quando tiver a nossa família que seja de nosso interesse, a gente tá totalmente preparada. Então foi isso que eu fiz. Eu falei, não é uma família que eu quero, não vou fechar match com eles, mas eu vou ouvir, vou praticar, vou fazer o Skype. E aí foi isso. Eu acabei ouvindo, tendo o Skype com a minha host mom, e eu amei ela, eu achei ela incrível, eu achei a história de vida dela incrível. E eu falei, não, é essa família que eu quero. Eu acho que eles têm todos os pré-requisitos que eu quero. Um dos meus maiores medos de ser au pair era ser tratada mal. Eu já ouvi muitas histórias ruins quando eu pesquisei sobre o programa. Inclusive, eu tô aqui por esse motivo, pra compartilhar histórias boas aqui no canal da Pri também, histórias positivas, pra poder incentivar vocês, se vocês têm vontade de fazer o au pair, um intercâmbio, não desistir dos sonhos de vocês. Existem histórias ruins,
Mas existem histórias boas também. Eu não tive uma família perfeita, mas eu tive uma experiência boa, até porque eu ainda estou aqui. Eu acabei fechando o match com essa família, pela história de vida incrível que ela tinha, por tudo que ela passou. As minhas 2 crianças mais novas lá na outra casa eram adotadas, então eu sentia isso, que se ela era um ser humano tão incrível pra ter adotado 2 filhos, eu ia ser tratada bem na casa também, com respeito, porque ela se demonstrou uma pessoa, uma mulher incrível, então eu me senti bem confortável. O principal ponto pra mim era isso, ser tratada bem e respeitada na casa. Como eu tinha visto muitas histórias ruins, como eu disse, em relação a meninas que passavam perrengue com comida na casa, que não podia comer junto com a Host Family, ou que eles negavam comida, ou que eles colocavam nome comida dentro da geladeira e você não podia pegar. Então eu me sentiria muito mal com aquela situação. Eu não desejo isso pra ninguém e jamais ia querer passar por essa situação. Então eu tinha muito medo disso e eu senti que com ela eu não ia passar por isso. Eu fui muito respeitada nesse meu primeiro ano. Como eu disse, eu não tive a melhor Host Family. A nossa relação era muito profissional e de respeito, assim. Algumas vezes ela me considerou como família. A gente teve momentos muito bons, mas era mais uma relação de trabalho mesmo e respeito. Eu encontrei o que eu queria na primeira Host Family. Eu não me arrependo de modo algum. Eu acho que eu aprendi muito. Eu superei todas as minhas expectativas. Eu fiquei com um pouco de medo de não dar conta das 4 crianças, mas eu dei conta. Foi um ano bom, mas eu trabalhei bastante. Na minha primeira Host Family, o meu schedule era pra trabalhar com as crianças, mas eu trabalhava com a minha host mom também. Então eu ajudava ela no período da manhã e no período da noite, quando eu buscava as crianças na escola. Todas as crianças iam pra escola, então eu acabei aceitando 4 crianças, mas exatamente por esse motivo, porque todas as crianças iriam pra escola, então não ia ser uma carga tão puxada. E daí o coronavírus veio, estourou, mudou todo o meu schedule, todo o schedule de todas as meninas, de todas as au pairs. Eu fiquei desesperada em meio a toda essa situação, porque eu não iria trabalhar com as crianças tempo integral. E com a situação do coronavírus, eu teria que trabalhar tempo integral. Eu tava trabalhando 8 horas por dia com as 4 crianças em casa, então tava bem loucura, tava bem difícil, além de ter que ajudar com as crianças com deveres de escola. Antes de ter estourado o coronavírus, eu iria fechar o meu ano de extensão com a minha primeira Host Family. Por mais que eu trabalhasse bastante com as 4 crianças, como eu tinha dito, eu tava na minha zona de conforto na cidade, eu já tinha amigos, eu gostava bastante da cidade, eu já tinha me adaptado, eu já tinha me adaptado com as crianças, eu já era respeitada na casa, eu tinha tudo o que eu queria, tinha bastante liberdade com o carro, a minha host mom, ela sempre me deu muita liberdade com tudo, o meu tempo off era meu tempo off, ela não ficava atrás de mim, e eu não tinha que mexer numa coisa que estava bom. Então eu preferi estender com eles mesmo, fazer o meu segundo ano com eles, por mais que eu já tava cansada das 4 crianças, já tava muito puxado pra mim, mas eu não queria mexer porque eu tinha muito medo de arriscar de novo, trocar de Host Family pro meu segundo ano de extensão, mexer no que tava quieto, numa experiência que tava sendo boa, por mais que fosse cansativa, mas que eu dava conta, então era melhor eu já ficar quieta ali mesmo. Eu tinha visto muitas amigas minhas passarem por muitos perrengues com outras Host Families. E não eram só histórias de internet, eram meninas que chegaram comigo, que eu presenciei sofrer muito em mão de Host Family, ter vários rematches. Então eu fiquei com muito medo daquela situação. Eu falei, não, eu vou fechar com eles. Mas aí estourou o coronavírus e me fez abrir a minha mente. E eu falei, não, pera. Não, eu não tenho que ficar aqui, eu tenho que procurar oportunidades melhores. Agora é a hora de eu trocar de Host Family, porque eu não posso continuar aqui. Eu não vim pra trabalhar com 4 crianças, tempo integral, e eu tava ficando muito cansada. Aquela situação tava me desgastando muito, toda a pressão de tudo que a gente tava vivendo, ter que ficar dentro de casa, trancado. A minha Host Family era de risco, então ela ficou muito neurótica. É claro que eu tinha que me cuidar, eu tinha que ficar dentro de casa, mas ela ficou totalmente desesperada. Ela foi falar com a minha LCC antes de ter o lockdown, só que ela não veio me pedir pra eu ficar dentro de casa. Ela foi falar pra minha LCC, então teve todo aquele estresse, porque daí a minha LCC veio falar pra mim, e a gente sempre teve uma relação muito boa, a gente sempre conversou entre a gente, nunca precisou de uma pessoa pra intervir, e ela foi fazer aquilo, então foi um processo, foi uma situação totalmente estressante, não só pra mim, mas pra todas as au pairs. Até agora, ainda que não tá tudo estabilizado, eu acho que tá sendo ainda um processo bem estressante pra au pair. O au pair em si, ele mexe muito com o nosso psicológico. É um intercâmbio muito difícil exatamente por isso, porque não é só a relação de trabalho, a gente tá longe da família, a gente tem que cumprir regras de uma outra família, que não é a nossa,
que são os nossos patrões e a gente tem que morar com eles, seguir as regras deles, então torna a situação muito mais difícil. E daí a situação ficou totalmente desgastante e eu resolvi trocar de host family. Eu preciso de uma nova experiência, eu preciso arriscar. Eu conversei com a minha família e eles me apoiaram, falaram, não, tudo bem, se você acha que tá muito cansativo, então arrisca, você não tem nada a perder. O máximo que vai acontecer, se você não gostar da família, ou você pede rematch, troca de novo, ou você volta pro Brasil. A gente tá aqui de braços abertos te esperando. Você já teve um ano incrível, você já teve bastante oportunidades, você já melhorou seu inglês, que era o seu principal objetivo. Meu principal objetivo aqui era melhorar o meu inglês. Então, eles falaram, não, vai que vai, arrisca de novo. E é exatamente o que é o au pair, né? Eu sempre falo isso, ele é um jogo de sorte e azar. Então, eu tava disposta a arriscar de novo e trocar de família, e foi isso. Aí eu conversei com a minha host family, eu falei que eu não ia mais fechar com eles, que eu tava ou pensando em voltar pro Brasil, porque eu realmente tava pensando em desistir do au pair em meio a essa situação do coronavírus, ou eu trocaria de família, porque eu tava muito cansada, era muita carga pra nós duas. Eu fui bem sincera com ela de tudo que eu tava sentindo, que era muita carga, muita responsabilidade pra apenas 2 pessoas, 4 crianças, e que eu não conseguia mais, que eu precisava trocar pra eu não desistir do programa, ou eu teria que trocar de família ou eu voltar pro Brasil. Ela falou que já esperava aquilo de mim, que tava sendo difícil pra todo mundo, mas eu acho que naquele momento ela esperava que eu fosse voltar realmente pro Brasil. Que ela imaginou que eu realmente queria estar com a minha família, mas eu estava realmente era cansada. Como eu disse, pra não desistir do programa eu preferia trocar de família. Quando eu abri o meu processo pro meu ano de extensão e eu falei pra ela, aí acho que ela ficou meio em choque, acho que ela realmente não imaginava que eu ia abrir o processo pra trocar de família, mas eu tive que contar naquele momento pra ela, porque eu tive uma família que foi do Kansas, então eu tive que pedir permissão pra ela pra poder ir na casa da família, conhecer eles e fazer a entrevista pessoalmente. Aí ela ficou um pouco surpresa, eu achei que ela não gostou muito naquele momento, mas ela super entendeu, ela continuou me respeitando como pessoa, a gente continuou tendo a mesma relação até o meu último dia. Na minha última semana foi meu aniversário, a gente comemorou juntas. E foi isso, meu primeiro ano. Aí pro meu segundo ano de extensão eu vim pra Arlington, como eu disse, e eu queria crianças mais velhas pra não ter tanto trabalho com bebê, com toddler, eu não tenho muita paciência, e eu só queria 2 crianças. Esse era o meu principal pré-requisito. Eu conversei com as outras au pairs, elas falaram que tiveram experiências boas com essa host family, então eu fechei o match com eles, e realmente eu tô tendo uma experiência incrível, totalmente diferente da minha primeira host family. Eu acho que a minha primeira host family me tratou com muito respeito, mas como eu disse, era mais uma relação de trabalho, sabe? Não era muito família. Aqui na minha segunda host family, eu tô tendo uma relação melhor de família, eu tô conseguindo ser um pouquinho mais próxima deles. Como eu tô no meu segundo ano, longe da minha família, eu tô sentindo muita falta deles, e eu acho que essa relação melhor de família que eu tô tendo com a minha segunda host family aqueceu um pouquinho meu coração. A gente consegue fazer mais coisas juntas. Eu acho que eu vou ter um ano bem incrível assim com eles. Eu trabalho bastante também, eu trabalho às 45 horas, não adianta, au pair é au pair sempre vai trabalhar bastante. Não sejam Alices. Gostei bastante de ter trocado pelo sentido de conhecer outras cidades, ter uma outra experiência diferente. Eu não me arrependo em momento algum. Tem alguns pontos que eu sinto falta da outra casa. Lá eu tinha mais independência, tanto com o carro, tanto com o final de semana, e eu não me sentia tão presa pra fazer as coisas juntas. Aqui, por a gente ter essa relação mais família, às vezes eu me sinto um pouco na obrigação de ter que estar junto, sabe? Não deixar eles chateados, porque eles são muito legais comigo o tempo todo, mas eu não me arrependo de forma alguma. Eu acho que esse meu segundo ano vai ser incrível. Eu acho que esse lado aqui é muito legal pra ser au pair. Eu acho que dá pra gente viajar bastante por aqui, conhecer muitos lugares, então eu tô bem empolgada pra esse meu segundo ano. A gente ainda tá em meio a essa pandemia, mas eu espero que acabe logo pra eu poder aproveitar, poder viajar por aqui. Tem bastante coisa ao redor, próximo à Virgínia, Pensilvânia, Nova York, Connecticut, Massachusetts. Bom, mas é isso. Eu acho que o au pair é um programa incrível, com uma oportunidade incrível de intercâmbio. Ele tem sim muitas falhas, eu acho que ele é muito falho, ele poderia sim melhorar em muitos aspectos, mas se ele fosse tão ruim assim, eu não estaria aqui ainda.
e muitas outras meninas não estariam aqui, não teria vindo pro au pair. Mesmo com todas as falhas, eu ainda acho que ele é um programa incrível, ele tem uma bagagem muito grande. Eu sempre falo que eu vim com o propósito de melhorar o meu inglês e eu aprendi muitas outras coisas. A bagagem do au pair é muito grande, eu cresci muito e eu acho que esse é o principal ponto. Fora as oportunidades que a gente tem de conhecer muitas coisas aqui, viajar com host family, viajar sozinha dentro dos Estados Unidos, morar em um outro país, conhecer uma nova cultura, crescer, se conhecer. Então eu acho que é uma oportunidade incrível. Não desista dos seus sonhos apenas por ouvir histórias ruins. Tem histórias boas também. Tenha em mente que é um programa mais de trabalho do que cultural. Obviamente você vai aprender sim muitas coisas, mas você também vai trabalhar muito. Mas é isso, eu queria agradecer a Pri por abrir esse espaço pra gente poder contar nossas histórias, nossas experiências. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, só me seguir nas minhas redes sociais, no meu canal, que eu sempre compartilho tudo sobre a minha experiência aqui. Espero que vocês tenham gostado e se inspirado. Um beijo! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever nesse canal que está rumo a 100 mil inscritos. E se você ou foi a pair e quiser participar desse quadro, eu deixei o link aqui na descrição para você entrar em contato comigo e vir aqui no canal contar essa história. Um beijo e até a próxima!